Queria falar nesta oportunidade o seguinte tema: qual é a verdadeira religião? As pessoas geralmente não gostam de pensar no assunto. Para as pessoas que ainda não são cristãos, falar em religião é uma coisa chata, sem graça, fora de moda. A era tecnológica, a era da velocidade, nessa era científica. Mas nós vamos ler no Novo Testamento, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, 3 versículos, 25 a 27. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Escreveu Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, irmão na carne. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, escrita pelo teu servo, que está contigo, Tiago. Senhor, conceda-me a tua graça para poder, em alguns momentos, ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Tiago, como já disse, ele era irmão de Jesus Cristo. Ele escreve uma carta aos seus leitores com 5 capítulos. Dentro desta carta, ele escreve primeiro sobre provação, como que começam as tentações dentro de nós ou fora. Ele fala de fé sem obras é morta, devemos resistir nossas paixões, no capítulo 4. No capítulo 5, ele fala da opressão dos ricos contra os pobres. Enfim, tem alguns assuntos muito importantes: a sabedoria que vem do alto, que é de Deus, o tropeço na palavra, e nessa passagem aqui, a prática da palavra de Deus. Começando no versículo 25, ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Então, Tiago chama o Evangelho, a palavra de Deus, de lei perfeita da liberdade. É um dos títulos que a palavra de Deus tem. Ele poderia ter escrito: aquele, porém, que atenta bem para o Evangelho, aquele que atenta bem para as Escrituras, aquele que atenta bem para a palavra de Deus, mas ele escreve: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Jesus nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. Jesus ensina no Evangelho, capítulo 8, versículo 34 de João, que a pior escravidão que existe é a escravidão do pecado. João 8,34, aquele que vive pecando é escravo do seu pecado. Mas se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis livres. Então Tiago chama o Evangelho de lei perfeita da liberdade. A lei do Senhor é perfeita. Deus nos deu
uma lei perfeita. Por quê? Porque ele é um Deus perfeito, perfeitamente justo, perfeitamente santo, perfeitamente sábio, perfeitamente reto, perfeitamente bom, perfeitamente amoroso. Deus é um Deus perfeito, e Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita. E Tiago diz, aquele que presta bem atenção na lei perfeita da liberdade. Deus nos deu a lei para nos tornarmos livres pela graça. A lei nos condena. Você dá uma olhadinha na lei, sente a sua culpa. Por isso que temos que pregar, não os 10 mandamentos, mas mostrar a lei de Deus. O que é pecado e o que não é. Esclarecer, ensinar, comunicar. Paulo diz assim em Romanos 7. Como eu saberia que a cobiça é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás? Então, a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Paulo escreve a Timóteo. A lei é boa, santa, justa. E comparando a vida de Paulo com a lei, Paulo diz assim, eu sou carnal. Paulo era carnal? Não. Paulo era um homem espiritual. Mas comparando com a lei, em Romanos 7,14, ele diz assim, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Comparando com a lei perfeita espiritual de Deus, Paulo sentiu o seu pecado, a sua carnalidade. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Elias disse para Acabe, já te vendestes para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Elias disse a Acabe, já te vendestes para fazer mal aos olhos do Senhor? Mas Jesus nos comprou. Estávamos como que vencidos, vendidos como escravo, mas Jesus nos comprou com seu precioso sangue para a liberdade. Em Cristo somos livres, para nunca mais pecar. Ontem cantamos aqui esse louvor. Nós resgatados fomos. Jesus é o nosso resgatador, o nosso salvador, aquele que nos salvou, que nos comprou com seu próprio sangue. Mas aqui Tiago, ele fala que a verdadeira religião, no 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, então a verdadeira religião ela tem freio. A verdadeira religião é levar a cruz, é crucificar, é mortificar, ela tem freio. Frear os olhos. Jó 31. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31, 7. Vê se o meu coração segue os meus olhos. Então, tem que frear o que vê na internet. Tem que frear o que fala. E às vezes tropeçamos, né, irmão? Sou sincero em dizer. Tropeçamos. Tiago fala, tropeçamos em muitas coisas. Olha aqui, Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ele é perfeito para refrear todo o corpo. Tiago fala do perigo da língua não freada. E nós sabemos, irmãos, irmãs e ouvintes, que o freio é o Espírito Santo. Aleluia! O freio é aquele que vive em nós, Jesus. Ou não é? É.
Se alguém cuida ser religioso, diz Tiago, e não refreia sua língua, engana o seu coração. A religião desse é vã. É em vão a fé, se você peca com a língua. É em vão a fé, se você peca com os olhos. É uma fé morta. É uma fé inativa. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, quando a nossa fé é em vão ou morta, ainda estamos no pecado. Precisamos de uma fé viva. Aleluia. Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Então, Tiago, se alguém pensa que é religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. 2 vezes aparece na Bíblia a palavra religião. Tiago 1:27 e Atos 26:5, quando Paulo estava preso para dar testemunho aos governadores Félix, Festo e Herodes Agripa. Ele estava defendendo a fé diante de Agripa. Ele diz assim, Atos 26:5, aparece a palavra religião na Bíblia. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então ele dando testemunho que era um fariseu da tribo de Benjamim, da mais severa seita da nossa religião. A mais severa seita era o farisaísmo, da religião do judaísmo. O judaísmo é uma religião humana, terrena. Não tem salvação no judaísmo. Não tem salvação no islamismo. Não tem salvação no hinduísmo. Não tem salvação no catolicismo. Não tem salvação em nenhuma religião humana. Então, aqui Paulo está dizendo, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, 2 vezes aparece na Bíblia a palavra religião. Tiago 1:27 e Atos 26, versículo 5, quando Paulo defende a fé cristã diante de Agripa, Herodes Agripa. Bom, continuando aqui com Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus é visitar. O verdadeiro cristão, ele é movido pelo amor. O amor é o ingrediente, é o combustível da fé. O amor move a tua fé. Uma fé sem amor é falsa, é vazia, não tem sentido, não tem valor. O crente foi salvo pelo amor de Deus. Você creu que Deus te ama e você quer retribuir. Que darei eu por todos os benefícios que Deus me fez? Salmo 116, 12. Você tem a vontade de retribuir. Senhor, o Senhor fez tanto para mim. O que eu posso fazer para lhe agradar? O mundo que nós vivemos, as pessoas que não conhecem Jesus, a verdade, não têm esse pensamento, esse sentimento de querer agradar a Deus. A consciência do certo e errado não funciona direito. Por quê? Porque as pessoas, mesmo sem ser crente, têm uma
leve consciência do certo e do errado. O cristão é diferente. Ele faz o certo não porque é certo. Ele faz o certo para agradar a Deus. Você não tinha esse pensamento antes de ser crente. Você não honrava a Deus com o seu modo de pensar e falar e viver. Agora temos que viver para a honra, para a glória de Deus. Fomos iluminados para pensar assim. O cristão que abraçou o Evangelho de Cristo, que é a verdadeira religião, Evangelho de Cristo é a verdadeira religião, o cristianismo é a única religião divina. João 6,42. Não é este o filho do carpinteiro? Como diz ele, desci do céu? Em João 6,38, Jesus falou, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então a verdadeira religião é aquele que desceu do céu para nos religar ao Pai. A palavra religião, do latim, religare, aquele que liga. Jesus veio ligar o que estava separado. Jesus veio reconciliar nossa alma com o Pai, através da sua morte na cruz. Aleluia! Nós somos reconciliados pela sua morte. Somos salvos pela sua morte. Temos vida eterna pela sua morte. Temos o perdão dos pecados pela sua morte. Aleluia! Temos a purificação dos pecados pela sua morte. E aqui em Romanos 5,10 está escrito, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a vida de Jesus está em nós, que o aceitamos como Senhor e Salvador. Todo ser humano, religioso ou não, precisa escutar a palavra de Deus e ter um Salvador. Jesus é o Salvador. Quando Gabriel disse para Maria, colocarás o nome dele de Jesus, porque ele livrará, salvará o seu povo dos seus pecados. Nenhuma religião te liberta do seu pecado. O judeu é escravo do judaísmo. O hindu é escravo do hinduísmo. O árabe, o mundo árabe, é escravo do islamismo. O catolicismo é escravo. O católico é escravo do catolicismo. Tudo leva à escravidão da tradição. Mas, em Cristo, somos livres do pecado para servir a Cristo de 1001 maneiras. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é a continuação da lei. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a vida eterna, é o próprio Deus. Aleluia! Então, Tiago diz que a verdadeira religião é visitar. Então, o cristão que recebeu a Cristo, ele não quer só essa boa notícia do Evangelho para ele. Então ele começa a ter misericórdia, compaixão, interesse pelo próximo. Eu vi na internet uma foto de um cristão de terno e gravata passando perto de um mendigo com a Bíblia embaixo do braço e fez desdém. Isso não é cristianismo. Visitar os órfãos, aqueles que não têm pai, que não têm mãe, as viúvas que verdadeiramente são viúvas.
com a idade, com o desamparo de filho, que não tem renda, como Paulo diz a Timóteo, as que são verdadeiramente viúvas, nas suas tribulações. Nessa época de pandemia, quantas pessoas Deus às vezes coloca na nossa frente que podemos ajudar? Aleluia! Então o cristão tem esse interesse de ajudar. Mas ajudar, filantropia, ação social, isso não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a santidade. Você vê nas epístolas de Paulo, principalmente, exortação à santidade e o amor fraternal. Você não vê sempre? Pedro, exortação à santidade e o amor fraternal. Os apóstolos falavam assim, escreviam assim: exortação à santidade e o amor fraternal. Exortação à santidade e o amor fraternal. Primeiro a santidade. E tem um salmo que dá a entender isso. Salmo 37. Se você puder anotar e memorizar esse salmo, ele nos ensina que, em primeiro lugar, é a santidade. Se você fizer bem ao próximo, mas não faz bem a você mesmo, você engana você mesmo, né? Salmo 37, 27. Aparta-te do mal e faça o bem, e terás morada para sempre. Salmo 37, 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Aparta-te do mal. Primeiro deixe o pecado, se arrependa, receba Cristo como Senhor e Salvador. Aí não tem limite para ajudar. Deus nos dá recurso, nós que não temos recurso. Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar porque a tua palavra manda aliviar o sofrimento da humanidade, as angústias, as aflições. E eu, como cristão que crucifico o meu pecado, não posso viver sem sentimento de ajudar. Não é possível você ser cristão e não ajudar ninguém. Como disse certa pessoa, puxa, mas aquele crente não paga um cafezinho para ninguém. Você conhece crente assim? Eu conheço. Não paga um cafezinho para ninguém. Mas é aqui, irmãos. Aparta-te do mal e faça o bem, e terás morada para sempre. As boas obras e caridade, como dizem os espíritas, não levam à salvação, porque a salvação é Jesus. A salvação não está na caridade, a salvação não está na religião, a salvação não está nas boas obras. A fé sem obras é morta. Olha aí, Tiago. O crente que tem fé, mostra pelas tuas obras. Raabe escondeu os espias. Abraão ofereceu Isaque. Tem tantos exemplos na Bíblia. Fé com obras, obras vivas. Por quê? Porque o crente foi liberto de obras mortas. Hebreus 9,14, está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências de obras mortas para servir o Deus vivo. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo nos liberta de obras mortas para servir o Deus vivo. Então nós servimos um Deus que vê, que escuta. Então, meu irmão, minha irmã, você que está esperando uma bênção de cura, uma bênção de emprego, qualquer bênção que vem da mão de Deus, espera. Porque tem aqueles que esperam e aqueles que param e transgridem. Nunca pare na fé. Pare de pecar.
Vai e não peques mais. Mas não pare na fé, não pare na caminhada. Fica sempre esperando no Senhor. Como diz o Salmo 25, que eu quero ler agora, versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Há dois tipos de pessoas, espiritualmente falando: o ímpio e o justo. O ímpio que continua no seu pecado e o justo que confia no Senhor, se refugia no Senhor e está sempre esperando no Senhor. É Salmo 25, versículo 3. Se você puder anotar também. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Olha aí. Os ímpios que transgridem a lei de Deus, o homem que vive no pecado, será confundido. Mas o crente não. Não serão confundidos os que esperam. Então o crente está sempre esperando. Eu quero dar aqui uma ilustração. A minha esposa fala assim: esperei um namorado, esperei um noivo, esperei um marido, esperei um filho, esperei aprender a fazer bolo, esperei isso, esperei aquilo, ensinando sobre esperança. Esperança é esperar. E a nossa esperança é verdadeira. Tem gente que diz: a esperança é a última que morre. Não, esperança não tem nada a ver com morte. Pedro falou: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, ele prova 3 coisas. Se ele ressuscitou, é porque ele é Deus. E só Deus perdoa pecados. Jesus perdoava pecados e perdoa e perdoará. Deixar. Começa a confessar os seus pecados. Comece a concordar com Deus. Deus é santo, eu preciso ser santo. Deus é assim, eu preciso ser. A palavra homologel no grego, confessar. Davi no Salmo 32:5, confessarei a ti as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então temos que confessar. Começa a confessar, porque se Deus vê sinceridade na sua confissão, ele vai perdoar os seus pecados e vai te purificar de toda injustiça. Esta é a verdadeira religião, quando o ser humano vai a Cristo. Então o judeu tem que ir a Cristo, o muçulmano tem que ir a Cristo, o hindu tem que ir a Cristo, o budista tem que ir a Cristo, o católico tem que ir a Cristo, o adepto de qualquer religião, de qualquer seita, tem que ir a Cristo. Todos têm que ir a Cristo. Jesus Cristo disse: tudo que o Pai me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí ele fala: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta: que todos que o Pai me deu, nenhum se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Jesus está interessado na sua salvação. Ele está interessado na nossa salvação mais do que nós mesmos. Aleluia! Porque ele é amor infinito, amor incalculável. Deus amou o mundo de uma forma tal, de tal maneira, que se esvaziou da sua glória, veio aqui, uma humilhação além do nosso entendimento.
foi obediente até a morte e morte de cruz, sem pecado. O homem que não peca não pode morrer, porque o pecado traz morte. Quem não peca é a vida sem interrupção. Mas lá na cruz, ele sentiu solidão, a solidão do Salvador. E gritou: Pai, por que tu me desamparaste? Jesus foi abandonado por seus discípulos, pelo seu Pai. Por um momento só, a terra tremeu, o sol escureceu. Foi o momento. O maior momento da história. A hora nona, quando Jesus disse: está consumado, e entregou o Espírito ao Pai. Jesus foi para o céu. Ninguém merece o céu, porque todos pecaram. Só merece o céu quem não pecou. E agora, estamos perdidos? Não. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é o inferno? É a ira de Deus contra os rebeldes, que não querem Jesus, o Filho de Deus. Em João 3:36, tem essa passagem. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus está indo para o inferno, seja quem for. João 3:36. Aquele que crê no Filho, com F maiúsculo, é o próprio Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus falou para o jovem rico: queres entrar na vida? O rico já não tinha vida? Não. Tinha vida humana, vida terrena. Jesus falou: queres entrar na vida? Queres entrar na vida eterna? Meu irmão, você é sincero na sua fé? Então você está na vida eterna, com limitação porque você está no corpo. Paulo diz assim: tenho o desejo de deixar este corpo e habitar com o Senhor. É como na sua casa. Você sai da cozinha, entra na sala. O seu corpo tombou na cozinha, alma e espírito está na sala do banquete. A sala do banquete é o amor. Diz Cantares, acho que 2:4. O seu estandarte em mim era o amor, o banquete, a sala do banquete. Você está na cozinha. Infartou, caiu lá, está na sala do banquete. A alma e o espírito, guardado por Cristo, tudo guardado. Guardado. Temos que estar guardado. Seguro, segurança eterna, rocha. Ele é a rocha dos séculos, a rocha eterna. Deixa eu ver se eu acho aqui a rocha eterna. Isaías 26, versículo... Vamos ler o versículo 4, mas o 3 é importante. Você está indo para a vida eterna? Já tem a vida eterna? Vê o que diz Isaías aqui no capítulo 26. Essa é a verdadeira religião. É ter a vida eterna, está em Jesus, e Jesus em você. Falhas temos, fraquezas sentimos. Jesus tinha características humanas? Tinha. Jesus gostava de festa? Claro. Foi na festa de Caná da Galileia. Isaías 26:4.
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, segurança eterna. Versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele se refugia em ti. Se você se refugia em Jesus, ele te dá a mente dele para você. O crente tem a mente de Cristo. Uma mente mais pura, mais inclinada às coisas de Deus. É por isso que é importante estudar a Bíblia. Se concentrar, ler, gostar de ler. Ontem eu estava evangelizando uma moça no VLT. Fui dar um folhetinho para ela. Eu trabalho numa padaria tal e tenho colegas que são crentes, mas elas não falam assim da Bíblia. Só falam. E eu falei, e o que você acha delas? Uma é bem comportadinha, a outra não é. Mas dificilmente elas falam da Bíblia. Elas falaram da igreja, mas não falam assim muito da Bíblia não, que nem você está falando. E nunca me deram um folhetinho. Eu vou ler em casa e vou baixar no Face o IEPAS, para ver esse tal de panorama bíblico. Deus queira que ela esteja... Ore por essa moça, o nome dela é Bárbara. Bárbara. Ela trabalha numa padaria aqui perto e ela diz que vai ouvir nosso programa assim na página do rádio quando puder escutar e ver. A verdadeira religião é Cristo. Aleluia. A verdadeira religião é obedecer. A verdadeira religião é amar. Então, Cristo nos liberta. Nós temos liberdade de amar, liberdade de servir, liberdade de cooperar. Isso é liberdade. Tiago chama isso a lei perfeita da liberdade. Aquele que atenta, que presta atenção na lei perfeita da liberdade e nisso persevera, será bem-aventurado no seu feito. Agora, a pessoa que faz caridade, boas obras, e coloca isso no lugar de Jesus, aí é perigoso, né? Porque Jesus é o que perdoa pecado, que purifica a alma de toda mancha, e ele é o Filho de Deus, o bendito Salvador, e é o próprio Deus. A gente sabe de muitas pessoas que têm a sua ONG, que tem muita riqueza, que faz as grandes fortunas em idade, mas isso não traz salvação. Existe até um grupo de música progressiva que ele dá milhões e milhões de dólares à caridade. Hospital do Câncer. Parece que ele dá 70% da sua renda. E é um teólogo, mas ainda não é cristão. Conhece a Bíblia e dentro das suas músicas eles cantam salmos e ele faz uma crítica, entre aspas, a ministros que não querem fazer ação social. Então ele é um ativista social. É bom fazer isso, mas isso não é salvação também. A pessoa só pode ser um ativista social, uma pessoa que dá muito para a caridade, se for cristão. Porque nada compra a salvação a não ser o sangue de Jesus. Então a pessoa sendo cristão, ela fica sem limite de cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. As boas obras que Tiago fala vêm depois da fé em Cristo. Você alcançou essa fé, como Pedro fala, alcançando fé na justiça de Deus. Segundo Pedro 1:1. Justiça de Deus é Jesus. Se você alcançou fé naquele sacrifício e aceitou em obediência, pediu perdão dos seus pecados, você está salvo. Aí você não tem limite para ajudar as pessoas, seja rico ou seja pobre.
Não posso ajudar porque sou pobre. Não. Ora a Deus que você ajuda. Ora a Deus. Ora a Deus que você tira um pouquinho do que você tem e fale de Jesus primeiro para a pessoa, depois ajude. Quando alguém bate na minha porta lá em casa, fala: mãe, não dá nada sem o folheto. Não dá nada sem falar de Jesus. Senão é em vão a sua caridade. Fala de Jesus lá, conversa, vê se a pessoa já conhece ou não. E depois ajuda, tem que ajudar. Mas sem falar de Jesus, é uma ajuda pela metade. Então a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e, através de Jesus, guardar-se da corrupção do mundo. Através de Jesus, guardar-se da corrupção da carne. Através de Jesus, não se corromper no velho homem. Através de Jesus. Através dele. Como diz o hino, eu preciso de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Para obter salvação, para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Então nós, irmãos, para não errar, para manter passos firmes na caminhada da fé, não é pela tua força, é pela misericórdia de Jesus, pela graça de Jesus. Diariamente, constantemente, estamos caminhando com a força que Ele nos dá, com a graça que Ele nos dá, com a misericórdia que Ele nos dá. Aleluia! Essa é a verdadeira religião. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que esclarece. Só tem 2 passagens na Tua Escritura que fala essa palavra religião. E o Senhor, pelo Seu próprio sangue, fez isso por nós, e nós ainda não merecemos, mas queremos ter um quebrantamento que te agrade. Queremos te amar com toda a nossa força, mas ainda é pouco. Tudo que fazemos para querer te agradar ainda é pouco. Nada fizemos. Como disse certo pastor aqui, em nossas recreações e conversas, eu quero um diploma de servo inútil. Quando nós fizermos tudo, se fizermos, o Senhor ainda vai falar: só fez o que eu mandei. Ó Senhor, nos ajuda. Nos dá essa ajuda. Sem a tua ajuda não podemos orar. Sem a tua ajuda não podemos sentir. Sem tua ajuda não sentimos amor. Não sentimos nada. Porque o homem não tem nada. Jesus abençoa os obreiros. Abençoa todos que estão nos ouvindo. Opera a salvação no meio da terra. Está escrito no Salmo 74:12. Tu opera a salvação no meio da terra. Aleluia! Nessa situação mundial nunca vista, tu opera a salvação no meio da terra. E a tua palavra corre velozmente. Aleluia! Dá-nos a tua palavra para cada momento de vida, aqui, enquanto estamos aqui, enquanto não passamos para a sala do banquete. Obrigado, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus.